Eu sempre coloco como credencial que no meu gabinete existem 3 quadrinhos quando você entra na minha sala. Um do Benjamin Netanyahu, um do Yarvi Levin, que à época era presidente do Knesset, e outro do Mossad, para ter certeza que nenhum terrorista, ainda que por engano, vá visitar o meu gabinete, porque eu sei distinguir bem as coisas entre o bem e o mal. E essas condecorações foram me dadas, presidente, essas cartas, na verdade, vindas de Jerusalém, foram me entregues por ocasião de defesas do Estado de Israel no passado, né, em discursos aqui na Credem, onde eu falava que até mesmo a água, a energia que vai para a faixa de Gaza vem de Israel. Por vezes eu vejo a imprensa noticiando, né, Israel corta a água. Olha, está em guerra, mas corta a água porque são eles que provêm a água para lá. Inclusive, é o único país no mundo onde eu tenho a ciência de que desenvolve tecnologia para preservar a vida dos territórios atacados. Porque no começo, quando mandavam um míssil, né, da faixa de Gaza para Israel, diga-se de passagem, né, Israel que deu ainda unilateralmente em 2005 aquele território para, né, a autoridade palestina, e depois o Hamas sequestrou aquele local e fez dali base terrorista para envio de mísseis, mas inicialmente Israel mandava de volta, seguindo a onda de calor, e acabava caindo em escolas e hospitais, para que essas pessoas sem escrúpulos pudessem olhar os seus compatriotas morrendo, mas para fazer daquilo dali palco político para atacar Israel, como se Israel fosse, né, o genocida dessa história. Não, não é. E eu descobri, né, pelo menos me senti um pouquinho israelense em 2019, presidente. Giovanna de Sá, colegas que estão aqui. Quando eu fui, pela primeira vez, uma comitiva oficial, uma delegação estrangeira foi à Cisjordânia fazer uma visita oficial. E eu recebi uma pressão muito grande. Eu reuni os deputados, 5 deputados que estavam comigo nessa missão, eu era presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e falei para eles, olha, querem nos impedir, excelente embaixador general Menandro, que visitemos, né, o West Bank, a zona C do lado da Cisjordânia. E colocava em risco, inclusive, as minhas viagens que eu faria depois para diversos países árabes da região. Naquele momento eu reuni os colegas, expliquei para eles a situação, e nós, enfim, fizemos essa visita à vinícola Psagot, e eu não poderia naquele momento vacilar. Depois de ter assinado tantos acordos internacionais com Israel, depois de pela primeira vez nós temos um chefe de Estado de Israel aqui no Brasil, por ocasião da posse do presidente Jair Bolsonaro em 1º de janeiro de 2019, depois da ajuda que eles enviaram para Brumadinho, e aqui ostento uma bandeira da IDF, as Forças Armadas de Israel, para quem eu torço nessa guerra contra o Hamas, eu não poderia vacilar e dizer não, né, em cima da hora, uma descortesia, inclusive com o presidente do Knesset, aquele tempo, né, o Yuri Edelstein, que nos recebeu por lá, e nós fizemos essa missão. E eu me senti muito orgulhoso daquilo dali. E Israel, mais uma vez, comprova que não faz distinção entre direita e esquerda. Está mandando agora purificadores de água para o governo do Rio Grande do Sul, dando uma lição ao mundo o que é estadismo, o que é diplomacia e o correto a ser feito. Mas isso daí não vai me impedir, nesse pouco tempo que me resta, de tomar um posicionamento ao lado da civilização e contra a barbárie, né? Eu torço para que as tropas da IDF neutralizem o Hamas, porque a única possibilidade de haver paz naquela região é sem esses selvagens e barbáries, né, que cometem esse grupo terrorista, sim, esses sim verdadeiros genocidas, que decapitam bebês, que fazem de hospital e escola base para lançamento de mísseis. Essas pessoas, gente, me desculpe aqui, mas às vezes o brasileiro tem uma noção muito longe do que é a realidade daquele país. Eu visitei em 2016 e nós fomos guiados, prezada Giovanna de Sá, pela Aline Zvilksky, espero que eu tenha falado certo. Hoje em dia, famosa youtuber, mais de 1 milhão de seguidores no YouTube, mostrando apenas a vida de Israel. E ela abriu os nossos olhos para mostrar a realidade daquela região. E em 2016, foi a primeira vez que eu tive contato, né, com o presidente do Knesset, o Yuli Edelstein. E nós, junto com Jair Bolsonaro, deputado federal, pedimos desculpas, porque o governo do Brasil, de Dilma Rousseff, não havia aceitado as credenciais de Dani Dayan para ser embaixador aqui. Lamentavelmente, hoje nós temos que pedir desculpas mais uma vez pelo posicionamento agora de Lula da Silva, também do PT, em comparar a guerra contra os bárbaros, a guerra contra os selvagens do Hamas, comparar isso à questão, né, ocorrida
ocorrida no Holocausto. Então, do fundo do nosso coração, desculpas. Certamente vocês têm aqui, né, um aliado. E eu fico feliz aqui de ver vários deputados, né, vários, porque hoje em dia não é mais necessário embaixador, como era no passado, né, o Yossi Shelley, telefonar para deputados para que vissem aqui no plenário, numa comissão ou em qualquer local dessa casa, para fazer a defesa do Estado de Israel. Hoje em dia, muitos mais sabem a verdade que ocorre por lá e nós somos indignados com a injustiça que ocorre com o povo de Israel. Contem conosco. Pela paz e pela civilização, nós sempre estaremos ao lado de Israel. Muito obrigado.